Pessoal, a gente agradece a presença de todos aí. Muito obrigado pelo interesse em participar com a gente aí, estar compartilhando desse mesmo horário aí. Vou passar a palavra ao Irineu, que vai nos conduzir ao longo da nossa live. Isso aí, boa noite, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Acredito que a maioria já conhece a Prosper, mas nós somos uma consultoria que se dedica basicamente a operações estruturadas, tá, de planejamento tributário, visando a redução da carga tributária presente e futura das empresas, sem olhar passado, né? É um trabalho bastante diferenciado, e também operações financeiras de M&A, e tudo isso vai ser objeto da nossa conversa hoje. Nós vamos conduzir, então, a nossa live aqui, que deve durar menos de 1 hora, né? E nós vamos focar, então, 3 blocos, tá? O primeiro bloco vai ser uma visão macroeconômica, que o Sandro vai apresentar para a gente, também os impactos setoriais dessa crise e uma visão macro de crédito, o que as empresas podem tomar para se capitalizar e vencer esse tempo. Segundo bloco, o Irmio vai nos apresentar de um modo mais específico, né, as opções de crédito disponíveis, as linhas que existem e como se pode ter acesso a elas, aonde essas linhas estão disponíveis. A gente sabe que não está tão fácil ter acesso, mas vamos olhar o que existe hoje no mercado. E no terceiro bloco, então, o Marcos vai apresentar para a gente, né, o impacto que essas medidas governamentais, né, ao longo desse último mês aí, tem provocado no caixa das empresas, aonde alivia e onde aperta o caixa das empresas, com algumas alternativas para se trabalhar nisso e também buscar passar esse período mais efetivo. A batida da nossa empresa é essa, o nosso DNA é sempre trabalhar com soluções efetivas, práticas, administrativas e que deem resultado imediato, né, impactando a última linha dos negócios. Então, vamos adiante. Sandro, por favor, começa a sua exposição. Boa noite, pessoal. Eu vou, ao longo da apresentação, eu vou compartilhar a tela com vocês e vou liberar o nosso chat aqui para registrar perguntas, e ao final a gente tem um espaço específico para perguntas e respostas, tá? Se vocês quiserem registrar alguma pergunta ao longo da apresentação, vocês podem registrar através do bate-papo ali do chat, tá? Eu acabei de mandar um bem-vindo para todos, então dentro da ferramenta tem um chat que vocês podem estar perguntando ali através da ferramenta mesmo. Se surgiu aquela dúvida naquele momento, pode registrar, que a gente responde ao final das apresentações, tá? Eu vou iniciar o compartilhamento com vocês, fiquem à vontade. A gente está à disposição aqui para esclarecer qualquer dúvida de vocês, tá? Então, vamos lá. Vocês enxergam bem a tela aí? Ótimo. O objetivo dessa live é a gente falar um pouco de captação de investimentos, recursos extras para as empresas, né? E entender um pouco do cenário macroeconômico no sentido de crédito e investimentos, tá? A nossa agenda aqui, ela tem alguns assuntos que a gente vai falar ao longo da apresentação, mas é bem direto e bem prático. Então, a ideia é falar panorama estrutural, setores impacto, mercado de crédito, curva de juros no Brasil, cenários pós-crise, depois medidas econômico-financeiras, impacto da adoção de medidas tributárias disponíveis já normatizadas, como que isso representa ou como fica no fluxo de caixa das empresas, e a ideia é perguntas e respostas depois. Tá? Dentro de um panorama mais estrutural, a gente está olhando aqui indicadores de taxa de juros e preço, né, inflação, ao longo do tempo após o Plano Real. Então, a gente vê uma redução aí da Selic acima de 50%, agora nós temos a 3,65, né, 2020. E quem disse que a inflação não podia ser um pouco maior do que a taxa de juros? Daqui a pouco pode acontecer ao longo da nossa história aí, né? Normalmente a taxa de juros era maior que a inflação, mas está aí 2020 para provar para nós que as coisas podem ser diferentes daquilo que vinham acontecendo ao longo da história.
Então, nós estamos com a inflação muito próxima da taxa de juros hoje, mas é uma redução significativa ao longo do período. Tá? O que nos faz, de certa forma, de maneira bastante intuitiva, que o crédito está ficando mais barato, porque ao longo do tempo está reduzindo a taxa de juros e também a inflação. Quando a gente olha o relatório Focus, né, disponibilizado pelo Banco Central, através da opinião dos economistas entrevistados, né, através do próprio questionário, nós estamos vendo aqui ao longo do tempo que a perspectiva de IPCA está reduzindo ao longo das semanas, né, uma expectativa de chegar ao final do ano próximo de 2,5%, menos de 3%, que era 4 semanas atrás. E a questão ao PIB, nós estamos falando um PIB abaixo de 1%, ou reduzindo em torno próximo de 2%, certo? Ou seja, a perspectiva pelo FMI, né, o relatório do início da semana, foi menos 5% para o Brasil. Ou seja, uma perspectiva bastante catastrófica, segundo o FMI. Mas, de acordo com os economistas, a mediana dos economistas do Brasil, pelo relatório Focus, está falando menos 2% ao final de 2020. Com uma recuperação ao longo do período para 2021, 22 e 23, também bastante modestas, em torno de 2,5%. Tá? Não mudou muito a perspectiva dos próximos 3 anos. Mas olhando para os impactos que a gente tem agora, a gente tem uma crise mundial, pandemia internacional generalizada, e isso traz muitas mudanças para os nossos negócios, para as empresas, a forma como a gente se relaciona, a renovação de muitas coisas, e menor consumo, redução de investimento, inadimplência do cliente, um processo de isolamento, home office. Então, tem vários impactos que a gente tem agora por essa crise internacional. Nós estamos separando aqui em setores que têm um pouco maior de impacto ou que têm menos impacto. Essa informação ela é disponibilizada pelo Innovation Center. Nós estamos separando aqui, nesse primeiro momento, em 4 setores que podem ter maior ou menor impacto, né? Mas segundo o Innovation Center aqui, a gente concorda com essa opinião. Esses setores mais complicados aqui, a gente vinha conversando no início da live em si, né? Turismo, automotivo, aviação, marítimo, até a construção civil imobiliárias. Então, esse aqui nós estamos chamando de setor 1, aquele setor mais complicado dentro das perdas desse impacto, né? O setor 2 aqui é um setor mais intermediário, mas que também tem perdas, né? Loja, comércio, varejo em geral, serviço financeiro, esporte, redução de prática de esporte como um todo, não só individualmente, mas esportes de massa, né? E educação também tendo que se transformar, saindo dos cursos presenciais e migrando para ensino à distância, né? Todo o processo de transmissão online de aulas e relacionamento com estudantes, né? Em todos os níveis de estudo. Aqui a gente já tem um outro perfil de setor, que nós estamos falando de agricultura, tecnologia da informação e também a parte de agricultura, tecnologia da informação. Deixa eu voltar aqui. E-commerce tem algum ganho, potencial ganho dentro desse cenário de pandemia, né? Quando a gente olha para uma questão de setores que podem ser surpreendidos positivamente, está falando suprimentos e serviços médicos, aquelas corridas às farmácias em si, alimento e varejo, quando comercializado via online também vai ter, ou aquelas corridas aos supermercados para garantir que não falte alimentação, né, em tudo, e cuidados com higiene, né? Então, até algumas brincadeiras aí aconteceram ao longo desses nossos períodos de isolamento aí, né, de aquartelamento, que teria uma proposta de compra da Amazon para o nosso fabricante de papel higiênico aí, né, de tão essencial que se tornou o papel higiênico, iria estar comprando a Amazon ao longo da operação, né, ao longo desse período de pandemia, né. Uma brincadeira que relata a corrida aos mercados e varejos
para poder evitar uma falta de algum tipo de produto. A gente não está verificando uma falta massiva de produtos, mas são setores que podem ter algum benefício aí ao longo ou crescer um pouco mais em relação aos demais. Tá? Quando a gente fala no mercado de créditos e a curva de juros no Brasil, a fonte é da Bloomberg e disponibilizada pela Febraban, nós estamos falando da seguinte maneira. Nós estamos tratando aqui que a curva de juros ela tem um comportamento que vai se modificando ao longo do tempo, né? Em fevereiro, dia 28 de fevereiro, ela estava aqui nesse caminho aqui, né? Ou seja, a evolução dela ao longo do tempo, né? Ela estava menor, ela foi subindo dia 23 de março e depois, em abril, ela começou a tomar um comportamento um pouco mais próximo da curva de longo prazo. Tá? Então, ela teve uma diferença importante aí para o longo prazo no Brasil, na curva de juros, reduzindo em relação a 23 de março, porém, com uma inclinação maior na curva. Então, nós estamos vendo aqui uma inclinação muito grande na curva a partir de abril. Né? Então, as informações bem recentes da curva de juros do Brasil, nós estamos vendo taxas de pontas mais longas, mas que se aproximando da negociada na pré-pandemia. Uma inclinação muito maior. Isso aí gera um impacto no mercado de crédito no Brasil, que a gente vai procurar entender isso ao longo dos próximas conversas. Né? Mas a questão é que esse crédito, que era para estar muito mais disponível, a gente não verifica isso na prática em todas as instituições financeiras. Por mais que o Poder Executivo procure trabalhar com isenção de IOF, trabalhar com liberação de recursos bastante intensos aí na economia através do setor de crédito, setor financeiro, isso não está se verificando na prática, porque o próprio setor financeiro, ele está, de certa forma, a redução do IOF, ela aumentou na taxa que está sendo cobrada do crédito do empresário, da pessoa física. Né? O volume de recursos disponibilizados, ele não está chegando exatamente na ponta rapidamente, ou seja, ele tem um tempo, né, para que essas medidas que foram tomadas ao longo dos últimos 15, 20 dias, 30 dias, possam ter um resultado prático na vida das empresas e das pessoas físicas ali na frente. Tá? Alguma análise aqui de cenários pós-crise, e essa análise é uma análise da McKinsey agora, daquela consultoria de estratégia, né? Uma das maiores do mundo. A McKinsey fez alguns cenários possíveis para a questão pós-economia e mercados pós a pandemia. Tá? E aqui a gente está vendo variações nesses cenários, um cenário em que o descontrole acaba, de certa forma, aumento de controle da pandemia e aqui é menor controle da pandemia, né? Ou seja, ações mais efetivas, intervenções mais efetivas ou menos efetivas, né? Então, a gente tem 9 cenários aqui e, em termos de curva de retomada dos negócios em si, eles são cenários bastante distintos, né? Quando uma expansão do vírus muito grande e baixo controle, ou controle parcial, ou algum grau de controle, são cenários mais caóticos aqui em termos de retomada dos negócios. Os cenários mais positivos, nós estamos vendo aqui, para uma contenção rápida do vírus e basicamente uma retomada rápida da economia aqui. Mas a gente não vê retomada rápida, não. A gente vê retomadas mais lentas ao longo da economia. Nós estamos falando de processos de 3 meses, 6 meses, 12 meses, e que isso vai levar a uma retomada de médio e longo prazo. Tá? Eu vou aproveitar agora e passar a palavra para o William, tá? Que vai tratar um pouco mais de operações e de alternativas práticas de captação de recursos através das instituições financeiras. Tá? Então, passo a palavra ao William Miller agora, que vai nos trazer os próximos dados aí. William, eu fico
passando assim que tu me der a orientação aqui, eu passo para o próximo slide. Tá ok? Tá, legal. Obrigado, Sandro. Boa noite a todos. Eu vou apresentar então aqui as principais medidas que o governo e as instituições financeiras, principalmente, autorizaram e ampliaram de crédito nesse momento, que acabam ajudando as empresas a passar por esse processo, né? Essas dificuldades que as empresas estão tendo de redução de movimento, de redução de vendas, diminuição de caixa, tendo que pagar salários, tendo que pagar... aqui a gente não vai falar da parte de impostos e outras medidas mais tributárias, que a gente fez nas outras calls. Se precisarem de informações acerca disso, a gente tem material para enviar, a gente também está aberto para conversar sobre isso. Para começar, eu vou falar sobre crédito para parcelamento de salários, que é uma medida que o governo já aviltou desde o início e divulgou. Os principais bancos... pode voltar um slide, sim. Os principais bancos são o Banco do Brasil, Santander, a Caixa, o Itaú e o Bradesco, né? O Bradesco foi inclusive a primeira instituição a colocar isso de pé. A ideia é exatamente facilitar o parcelamento de folha de pagamento, né? Então as empresas que têm faturamento entre 360 e 10 milhões estão conseguindo fazer esse parcelamento nessas condições. E um destaque breve é de que a Caixa está fazendo essa contratação diretamente pelo site do banco, 100% online, aqueles clientes que já operam com a Caixa. Isso é uma facilidade. A gente vai mandar esse material depois para todos os inscritos, né? Então a gente vou passando aqui de maneira rápida para a gente poder ver todas as linhas. Depois a gente vai falar um pouco das medidas diretamente de cada uma das instituições. Agora a gente vai falar da Caixa. Sandro, pode passar. Isso. A Caixa tem um aumento de carência para dívidas, tanto dívidas ativas quanto dívidas novas, tá? Então, tanto empresas adimplentes com as suas dívidas junto à instituição, quanto novas, têm um novo prazo de carência de 90 dias nas pausas de pausa de pagamento. Além disso, próximo slide, Sandro, por favor. Tá. É de financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos. O governo já tem falado dessa linha, mas essas condições ainda não foram definidas pela Caixa. A Caixa ainda não definiu quem é o público-alvo e quais vão ser as condições. O que ele já antecipou é que a carência será de 6 meses para 60 parcelas de pagamento, que é uma linha de financiamento de aquisição, investimentos, né, um prazo mais longo, e que as taxas vão ser reduzidas em relação às taxas que o banco já opera hoje. Então, para empresas que estão interessadas em fazer algum tipo de investimento, é interessante essas linhas da Caixa nesse momento. E alguns setores, como a gente destacou antes, tem um cenário positivo nesse período, né? Nesse período que a gente está enfrentando. Apesar das dificuldades, algumas empresas têm um bom momento para realizar investimentos. Então, uma linha de financiamento com taxas subsidiadas, com boas condições, é de bom interesse. Próximo slide, a gente vai falar do Banco do Brasil, que tem um projeto urbano empresarial, é uma linha que é motivada associadas à geração e manutenção de emprego e renda, né, com recursos do FAT, do Fundo de Alimentação do Trabalhador, e a forma de acesso ainda está sendo definida pelo Banco do Brasil, mas o governo já aumentou em 3,5 bilhões essa linha de crédito, uma linha de crédito também com condições bastante especiais, para projetos de investimento e capital de giro associado. Então, ele também tem uma condição bastante facilitada, uma carência de até 1 ano de pagamento, empresas com faturamento de até 10 milhões. Lembrando que aqui a gente está falando de operações... Paulo não está conseguindo me ouvir. Não sei se os outros estão conseguindo me ouvir. Se quiserem fazer um ok nas imagens, estão conseguindo ouvir. Paulo, eu vou solicitar que você talvez fique ali nos slides, ou talvez sair e voltar, normalmente funciona. Acho que os outros estão conseguindo me ouvir bem. Beleza. Vou voltar para compartilhamento de tela, tá? Legal. Aqui? Ok. Lembrando então que essas linhas, o governo está mais interessado em fazer acessos e facilitar acessos
para recursos para empresas pequenas e médias e as empresas que estão começando a ficar um tamanho um pouco maior, empresas com faturamento ali até 50, 100 milhões, principalmente as empresas com faturamento de até 10 milhões, que são hoje as grandes empregadoras, né, do Brasil. Então, muito focado em recursos para esses setores especialmente. Né? Então, próximo slide, Sandro, por favor. O Banco do Brasil tem apenas essa linha. O BNDES liberou uma carência nova para dívidas, uma renovação de carência para dívidas ativas, com aquelas empresas que têm dívida ativa e estão adimplentes, com uma pausa nos pagamentos por até 6 meses. Então, isso aí é uma facilidade que o BNDES está dando. Normalmente, o BNDES já tem condições facilitadas, isso é uma outra ajuda que ele está dando para as empresas. E o BNDES é a instituição do governo para auxiliar as empresas, né? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o objetivo é exatamente esse. Além disso, no próximo slide, o BNDES também tem aumentado o crédito para as empresas micro, pequenas e médias, e aqui ele está entrando em empresas e grupos econômicos com faturamento bem mais alto, até 300 milhões de reais. É um aumento bastante grande dessa linha, são mais de 5 bilhões de reais de aumento dessa linha, com limite de financiamento por empresa ou por grupo de até 70 milhões. O que é principal aqui é o prazo, né? São prazos longos para crédito para essas empresas. Nesse período é um prazo bem interessante. É um prazo de até 5 anos com carência de até 2. Próximo slide. O Banco Central fez uma autorização de uma linha de crédito com recursos dos fundos do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, que são distribuídos pelos bancos da Amazônia, o BASA, o Banco do Nordeste, o BNB, e o Banco do Brasil. O Banco da Amazônia gere o Fundo do Norte, o Banco do Nordeste gere o Fundo do Nordeste, e o Banco do Brasil gere o Fundo do Centro-Oeste. Então, esse aqui é exatamente para atender setores produtivos, pessoas jurídicas e físicas não rurais. O objetivo é, como foi decretado o estado de calamidade, auxiliar no desenvolvimento e na preservação do emprego, das condições das cidades e dos estados, nessas regiões que são prioritárias de financiamento no Brasil. Então, aqui são operações menores, capital de giro de até 100 mil, investimentos de até 200 mil, mas as taxas de juros são muito baixas, são uma taxa efetiva de até 2,5% ao ano. Hoje ela não parece tão atrativa, considerando a Selic a 3,75%, e algumas linhas de crédito estão sendo liberadas pelo governo a esse patamar, mas para lembrar que essa taxa estava fixada nesse patamar antes dessa baixada, né, tão forte na taxa de juros. E as garantias e prazos são negociados diretamente com a instituição, cada uma dessas instituições gere um dos fundos. Empresas que estão nessas regiões têm que entrar em contato diretamente com os bancos, mas é uma linha de crédito bastante interessante, com uma taxa bastante baixa. Sandro, próximo slide, por favor. Aqui eu vou deixar agora para o Marcos, né? Só antes para fazer a migração, o Marcos vai falar um pouco dos impactos de fluxo de caixa, da tomada de decisão das empresas em algumas linhas que a gente já falou. E na parte de crédito é importante lembrar que, apesar da situação, as empresas têm que olhar, né? Os sócios, os executivos, é importante olhar nesse momento para as condições da própria empresa de crescimento e para a situação que esse setor deve ficar ali na frente. Então, é um crédito barato, é um crédito que faz bastante sentido e é bastante interessante para a empresa conseguir passar por esse momento, mas é muito importante também um planejamento claro de aonde a empresa está enxergando que ela vai se encaixar no novo normal. E aí naquilo que o Sandro comentou, né, de muito teletrabalho está sendo testado em algumas empresas e para muitos negócios está funcionando muito bem. Então isso pode ser uma nova realidade de mercado mesmo depois de passar essa situação do coronavírus, várias outras condições que devem permanecer por bastante tempo, inclusive devem mudar a realidade dos negócios, muito mais sistemas de operação, sistemas atualizados em nuvem do que sistemas sediados nas empresas. Então, isso é importante a empresa entender como é que ela se posiciona no mercado, como é que o mercado que ela atua está mudando para poder fazer o melhor aproveitamento desse crédito. Né? Então, eu vou passar a palavra agora para o Marcos. Ok, boa noite, pessoal. Me escutam bem? Ok, beleza. Sim. Então vamos lá. Deixa eu até já tecer ali um comentário, né, sobre a questão da captação de investimentos.
É importante a gente também verificar, né, temos várias linhas aí de investimentos ou de captação de recursos novas, mas a captação de recursos ela já é um assunto antigo, né? Fora essas novas linhas que nós temos disponíveis hoje, nós temos tantas outras, né, em diversos segmentos. Então o governo ele vem auxiliando algumas áreas que ele entende que devem se desenvolver mais. Então ele vem já auxiliando isso com financiamentos desde longa data, e é importante, e isso faz parte da Prosper, né? Ela sempre orienta bem os clientes, os parceiros dela, de qual é a empresa. Se a gente está falando de um grupo, empresarial, é importante que a empresa ela veja por qual das empresas do grupo ela vai estar captando esses recursos, eventualmente. O Sandro parou de comprar. Não, ainda não. Aí sim, pronto. Então só cabe, eu acho que uma atenção especial, que dependendo do grupo, dependendo né, da composição societária das empresas, é importante uma análise de qual empresa deve captar esse valor, porque quando a gente está falando de grupo, né, o grupo é quem vai usar, mas às vezes uma empresa é melhor tributariamente, aí eu trago aqui, né, a análise mais tributária e financeira. Tributariamente é melhor para uma empresa ter aquela despesa, ter aquela obrigatoriedade de pagamento de parcelas, porque sempre que a gente está captando aí algum valor, a gente está incidindo em juros, né? E aí temos diferentes regimes de tributação, e alguns regimes eles fazem uso dessas despesas financeiras e outros não. Então é importante a empresa fazer uma análise também de qual empresa do grupo faria mais sentido captar esses valores. Claro que, né, as instituições financeiras elas acabam também analisando qual das empresas ela tem condições de pagar, ela consegue dar garantias e tudo mais, mas é sempre bom dar uma atenção especial aí a qual empresa pode e no regime de tributação tá tendo vantagem em captar aí um determinado valor. Bom, agora quem acompanhou as nossas lives anteriores, né, a gente vai estar colocando lá no canal essa semana ainda, então a gente vai estar passando para quem se inscreveu e para quem não conseguiu participar, ou até para quem conseguiu, se quiser rever algum assunto, a gente vai estar passando os links das lives anteriores. E então, só para a gente não trazer e não repetir o que já foi tratado nas lives anteriores, a gente trouxe 2 materiais diferentes. A gente trouxe das atualizações das normas, sobre onde é que a gente tem impacto no fluxo de caixa, ou seja, mudou, né, algumas questões ali a respeito de parcelamento de fundo de garantia, né, mudou a questão de prorrogação de PIS e COFINS e parte de INSS. Né. A gente comentou na última live sobre a possibilidade das empresas que estão no lucro real, ou no lucro real trimestral, ou no lucro presumido, como elas têm uma apuração trimestral, a legislação, e essa já é uma legislação antiga, ela permite que seja parcelado em 3 vezes o débito do primeiro trimestre. Então, né, as empresas podem fazer uso disso, isso não precisa fazer nenhum requerimento, nada, ela pode simplesmente fazer uso porque está na norma. E para empresas do lucro real que não estão na apuração trimestral, ela já tem um impacto dirimido, né, ela já tem um impacto ali sobre o seu lucro de fato, então ela tendo lucro, ela tem ela vai pagando de forma complementar mês a mês. Então, ela não tem um impacto tão relativo. Mas, então, tivemos algumas mudanças na legislação que a gente trouxe. E por que eu estou citando isso que a gente já apresentou? Porque o que nós fizemos? Desenhamos uma planilha com todas essas normas dentro delas para a gente ver o impacto, de fato, no fluxo de caixa, ver até que ponto isso aí estaria auxiliando os nossos clientes, nossos parceiros e o pessoal que está nos acompanhando. Então, quando a gente olha aqui bem do lado esquerdo da tela que está sendo mostrada para vocês, a gente tem ali um DRE, né, um demonstrativo de resultado, faturamento, tributos, custos, despesas, chegando até o lucro. E logo do lado a gente tem uma coluna Tópico Live. O que é aquele Tópico Live? É justamente se referindo ao material que a gente enviou para quem participou das lives anteriores. Quem não participou das anteriores e quer receber esse material, não tem problema, pode solicitar também. Então, ali tem o tópico, por exemplo, ali o PIS, PASEP e o COFINS está no tópico 5A, ou 5 do material A, ou então o 3 do material B. Né? Então, só para fazer um entendimento, o que é essa coluna? Essa coluna se refere lá ao nosso material, e ali diz o quê? Lá a gente tem a base legal, a gente tem a norma, a gente tem o impacto.
né, que o governo, com as suas medidas, concedeu aos contribuintes. Então, o que a gente fez? A gente fez um simulador, onde, nessa primeira tela aqui, a gente tem um fluxo de caixa real, ou seja, a empresa que não utiliza das medidas do governo, e ela tem ali na última linha, na penúltima linha, né, um lucro líquido, né, que a gente pode lidar aqui, como a gente está falando de fluxo de caixa, poderia ser a disponibilidade de caixa no final de cada mês até o final do ano. Pode passar para outra tela, por favor, Sandro. Então, aqui a gente teria o cenário da empresa sem utilizar das medidas. E a gente fez um simulador utilizando das medidas. Então, cada linha vermelha que a gente tem aqui, a gente tem o reporte à norma, ao material que a gente já compôs, e a gente tem o impacto. Ali, por exemplo, na primeira linha vermelha, nas duas primeiras PASEP, você vê que não tem impacto ali no mês de março, no mês de abril, no mês de maio, junho, julho, porque ele foi possibilitada a postergação lá para o primeiro pagamento em agosto. Então, o que a gente fez foi fazer um fluxo de caixa sem o uso das medidas e um outro com o uso das medidas, incluindo também uma norma já antiga que eu citei, que é o pagamento parcelado do imposto de renda e contribuição social. Então, lá nas penúltimas 3 linhas, está em vermelho, que é o pagamento parcelado do imposto de renda e contribuição social para quem optou pela modalidade trimestral. Lá embaixo, nas últimas 2 linhas, a gente tem o quê? A melhoria no fluxo de caixa, comparando esses 2 cenários, né? As empresas que não usaram ou não usariam dentro de um simulador as medidas e o cenário, elas utilizando as medidas. Então, isso aqui é só para dar, essas 2 telas, é só para dar da onde que a gente tirou os dados para a gente falar agora do próximo slide. Pode passar, por favor, Sandra, para o próximo slide aí. Bom, então, com aqueles 2, com o simulador de empresas utilizando e não utilizando essas medidas que eu citei, a gente desenhou aqui um gráfico para que a gente pudesse ver, bom, de fato, qual é o impacto que a gente tem utilizando essas medidas, qual é o impacto que as empresas terão. Então, acho que o ponto mais importante é a gente olhar, aqui a gente tem 3 linhas, né? Uma linha azul, que é quem utilizaria as medidas, a linha vermelha sem utilizar as medidas, e uma linha que a gente pintou aqui de verde escuro, que ela combina com o fundo aqui da tela, que seria, então, a melhoria acumulada. Então, vamos olhar primeiro essa linha de melhoria acumulada. O que ela significa? Significa o quanto a empresa tem de disponibilidade, comparando esses 2 cenários, o azul e o vermelho, quanto ela tem de disponibilidade no início do processo e comparando o que ela paga depois versus o que ela está diferindo agora, quanto é que ela chegaria no final do ano de impacto. Então, você vê que ela é uma linha que ela começa lá no eixo 0, ela sobe, ou seja, ela demonstra algumas vantagens, mas em algum momento ela começa a descer, ou seja, do início do período até o pico dela, a empresa está guardando caixa, certo? Até o mês de julho. Do mês de julho até o mês de dezembro, a empresa está consumindo caixa, ou seja, tudo que ela tirou dos 4 meses agora próximos, ela vai ter que pagar a mais lá no mês de agosto, setembro, outubro e novembro. Então, tem muitas empresas que hoje elas estão se programando para utilizar essas medidas, mas é importante saber que as empresas estão tirando débitos, estão tirando obrigações dos 3, 4 próximos meses, mas elas vão ter que honrar essas obrigações, a não ser que venha alguma nova norma, até o final do ano. Então, essa linha verde escura é a que nos diz aqui o quanto está liberado até o final do ano. Então, qual é o efeito? Efeito 0, certo? Efeito nulo de fluxo de caixa, certo? Não sei se quer falar alguma coisa, Sandro? Não. Não? Ok. Beleza. Eu gostaria, Marco, de pontuar, né, que as medidas que o governo fez foram de diferimento do pagamento de impostos, né? Então, não há redução efetiva de imposto. Deixa-se de pagar agora e paga parcelado no segundo semestre, né? Isso, perfeito. A única redução efetiva que as empresas tiveram, na verdade são 2, né? Uma serve para todas as empresas, que é o fato da redução de 1,25 sobre os encargos sociais da folha, né? Parte daquelas contribuições para o Sistema S. Por isso que chega próximo de 0 a vantagem acumulada no período daqui ao final do ano. A outra é para quem toma crédito, o governo zerou o IOF nesse período, né? Durante alguns meses. Tá? Isso. Então, o IOF não está aqui, né? Mas quem apenas usa capital próprio, né? Então vai ter uma redução muito próxima de 0. Esse é o objetivo da gente mostrar aqui.
Isso, perfeito, Irineu. Bola é tua, Marcão. Não, perfeito. Já ia estar complementando, mas está muito bem colocado. E o que a gente vê aqui comparando, né, a linha azul, agora, depois que a gente viu que o efeito daqui até o final do ano, ele é nulo, ou seja, a empresa salva um pouquinho de dinheiro para pagar depois, e isso pode salvar muitos negócios, então é importante, depois, mais ao final, a gente vai comentar isso, de vantagens e desvantagens de utilizar essas medidas. Mas, então, é importante que o empresário possa estar avaliando, ou ele avalie, calcule, coloque, né, em números aí, monte o seu plano para ver até que ponto que ele deixa de pagar agora. Primeiro, se é relevante, e depois, se isso pode vir a salvar o negócio dele. E aí, comparando as duas linhas, só para a gente finalizar a análise desse gráfico aqui, comparando a linha azul com a vermelha, então a gente vê que a azul está sobrando, ela está mais alta no início, que está sobrando valores mais do que se ela não utilizasse as medidas, que é a linha vermelha. Em alguns momentos elas se cruzam e depois, lá no final, começa a faltar, né? A linha azul começa a ir cada vez mais para baixo, mais para perto do eixo zero, que começa, então, todo o dinheiro que ela está salvando no início, ela vem depois a estar pagando aquilo que ela diferiu nos próximos 3, 4 meses. Pode passar para o próximo slide, por favor, Sandro. Bom, então, aquele primeiro slide, ele é o quê? Comparando o cenário normal com a utilização das medidas. O que a gente fez aqui para os nossos parceiros e clientes do Rio Grande do Sul é inserir uma alternativa que tem dentro do site do Cefaz RS, ou seja, lá da Secretaria da Fazenda, que é o parcelamento do ICMS. Então, quando a gente fala de Rio Grande do Sul, né, e aí a gente não estendeu, porque senão seria um rol de estudos aí diferentes tipos de parcelamento, mas a gente, só para trazer aqui um exemplo, o quanto é importante ficar atento às oportunidades. Não é um parcelamento novo, esse é um parcelamento que a Secretaria da Fazenda já concede aos seus contribuintes, mas incluímos também, além das medidas, além do comparativo das medidas, incluímos o parcelamento do ICMS, ou seja, tiramos os próximos débitos de ICMS do mês de abril, do mês de maio, do mês de junho, julho e acho que até agosto, e pegamos todos esses débitos e parcelamos, se eu não estou enganado, em 12 vezes. E isso também gerou mais uma folga no nosso fluxo. Então, isso fez com que, ao final, a gente olha ali a nossa linha verde escura, ela não fechou no zero. Antes ela tinha fechado no zero, porque a gente pegou as medidas que até o final do ano elas se anulam, pode-se dizer assim. Agora não, ela sobrou ainda aqui um pouquinho positivo ali na base de 100 mil, porque ao decorrer do ano que vem vai estar sendo pago as demais parcelas, as outras 8 ou 6 ou 8 parcelas do ICMS que não estão sendo pagas aqui no nosso gráfico nesse ano. Então, o quanto é importante cada empresa fazer a sua análise, né? As demais linhas ali, elas transmitem mais ou menos a mesma ideia, então acho que não necessita aqui um comentário extra, mas então, utilizar dos parcelamentos, utilizar das ferramentas, cada empresa tem que estar avaliando. Se a empresa está bem financeiramente, talvez ela não necessite nesse momento, mas é importante e isso dá uma folga boa, né, para cada um dos empresários das empresas. Pode pular para o próximo slide e o último slide aí, Sandra, só para eu poder finalizar. Eu trouxe aqui, na realidade, e quem quiser contribuir ali pelo chat, fica à vontade. Eu trouxe aqui alguns pontos positivos e negativos, mas também o pessoal da Próspera aí também, se quiser depois pontuar algo que não esteja aqui no slide, fica bem à vontade. Então, eu trouxe como alguns pontos positivos, né? Então, vamos fazendo aqui um esquerda e direita. Liberação do fluxo de caixa da empresa é um ponto positivo do uso das medidas, porém, como ponto negativo, a gente tem que o fluxo aperta daqui a 3 ou 4 meses, ou um pouco mais, né? Na verdade, são daqui a 6 ou 7 meses. Então, tem ponto positivo, tem ponto negativo, a empresa tem que fazer a sua análise. Como segundo ponto positivo, temos ali, a empresa ela dá uma atenção para o agora, e aí, como ponto negativo, já vem a contrapartida, que é depois a gente vê como fica. Então, o governo ele pode chegar ali, daqui a pouco, em julho, né, para alguns vencimentos que vão acontecer em agosto, vão acontecer em outubro, ele pode prorrogar isso ainda mais para frente. Como a gente não sabe onde é que vai parar essa pandemia, é possível que algumas coisas que foram prorrogadas para daqui a 4 meses, ele chegue lá e prorrogue novamente. Então, eu acho que é importante dar uma atenção para agora e fazer, mesmo que a empresa esteja com fluxo de caixa positivo, e depois ver como fica, mas com responsabilidade, né? A empresa não vai agora salvar dinheiro e vai gastar, porque depois, como a gente viu o gráfico, ela acaba anulando essa vantagem, então ela tem que colocar isso, ela tem que reservar de alguma forma para depois pagar essa conta.
Como terceiro ponto, eu trouxe ali que não necessita demitir colaboradores, ponto positivo, né? E aí, como outro ponto, o processo ele acaba sendo mais controles, maior risco de erros. Então, quando a empresa ela solicita parcelamento, tem várias regras, cada parcelamento tem sua regra, então não pode falhar normalmente em 3 parcelas, não pode atrasar, não pode isso, não pode aquilo. Então, tem um conjunto de cuidados que a empresa tem que tomar, porque às vezes, se ela não pagar em dia, ou se ela for expulsa ou retirada de um financiamento ou de um parcelamento desses, às vezes a conta é mais cara. Então, tem que ver se a empresa tem uma equipe técnica que consiga lidar com essas novas medidas, em gerir essas novas medidas, para que não fique mais cara a conta no final. Como quarto ponto, tem ali a necessidade de revisar contratos, buscas, reduções e negociações. Então, é uma oportunidade, já que as empresas estão passando ou estão vislumbrando passar por esse aperto. Então, também não deixa de ser uma oportunidade de revisar aí negociações e reduções de contratos. Tem diversas empresas aí, a própria Prosper, ela pode auxiliar nesse sentido. E como ponto negativo vem cuidar com as carências de contratos e multas. Então, tem alguns contratos que foram contraídos há pouco tempo e que daqui a pouco ele tem uma carência, e se você sai dessa carência, tenta renegociar, então você paga uma multa. Então, é importante ficar atento às carências de contrato. Então, isso vem como ponto negativo. Como quinto, a gente tem, como não sabemos quanto tempo ainda dura, toda medida que ajude o bolso da empresa é válida. Então, é mais ou menos isso aí, veio só corroborar os meus outros comentários. Mesmo a empresa que ela está financeiramente bem, eu particularmente entendo que ela deveria fazer uso disso aí, porque como a gente não sabe quanto tempo dura, se isso apertar mais uns meses, ela vai estar prevenida, vai estar resguardada ali daqui a 5, 6 meses. E como negativo vem, não faça porque as outras empresas fizeram. Calcule, planeje, estime. Então, não deixe de colocar os números da sua empresa, se você dá consultoria para uma empresa, se você conhece, se você é empresário, não deixe de colocar os números no papel, pegue a sua equipe e planeje, calcule isso, porque como a gente viu ali no gráfico, o efeito ele acaba sendo zero, se nada mudar ele vai ser zero. Então, daqui a pouco, se tudo isso vai gerar muito mais trabalho e a empresa não está precisando, talvez, desse fôlego, talvez não vale a pena fazer. Então, cabe botar no papel. E como último, vem corroborar com esse penúltimo, que é mesmo as empresas que estão bem, elas podem utilizar as medidas, e eu entendo que elas deveriam utilizar, mesmo dando um pouquinho mais de trabalho. E as empresas que já estavam mal, aí vem como o negativo, contraponto e último, essas medidas elas acabam não salvando o fluxo. Então, a empresa que já estava mal, que já estava com todos os seus tributos parcelados, já estava... Então, essas medidas, como a gente viu, agora sobra um pouquinho de fluxo e depois aperta. Então, talvez nos próximos 6 meses, aí 5, 6 meses, a empresa esteja pior do que está agora. Então, por isso, volta, e aí eu finalizo aqui os meus comentários, volta a máxima de coloque no papel, calcule, pegue a sua equipe técnica para ver se realmente vale a pena, se a empresa não vai entrar numa areia movediça pior do que o início dessa pandemia. Tá bom, pessoal? Da minha parte era isso. Passo a palavra se tiverem alguma dúvida. Tentei passar de forma bem rápida ali, então se tiver alguma dúvida, manda pelo chat, que a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo, estar esclarecendo, tá bom? Passando a palavra aí para o Irineu. Marcos, eu vou passar um último ponto aqui, claro, desculpa, antes de deixar para o Irineu. A gente está passando por um período de mudanças intensas aí. Mudanças intensas internamente, cada um com as suas mudanças, e os negócios também têm uma consequência das mudanças internas das pessoas. O que a gente queria trazer reflexão aqui bastante breve é que aquelas soluções que a gente usava no passado, não resolveram os problemas de hoje. Então, a gente vai ter que, para compreender isso de uma maneira mais intensa, a gente vai ter que sair dos nossos próprios quadrados, as pessoas e, consequentemente, as empresas também, realizando, de certa forma, de forma bastante prática, dando espaço para que a flexibilidade necessária nesse momento aí, ela tome conta daquilo que precisa ser feito. Então, a gente precisa realmente revisar um pouco das práticas que eram feitas e ter flexibilidade e dedicação para mudar aquilo que pode ser mudado com tranquilidade e com bastante consciência daquilo que está acontecendo.
Ficamos agora para perguntas e respostas à disposição de vocês. Lineu. Isso. Enquanto vocês colocam perguntas, nós vamos colocar à disposição para tentar respondê-las. Gostaria de colocar só alguns pontos, né, que a gente sabe que são fundamentais, né? Primeiro é que eu vi uma máxima uma vez que nenhuma empresa quebrou por excesso de planejamento, mas por falta de planejamento muitas quebraram, né? Então esse momento realmente é de fazer o que o Marcos disse, tá? Colocou ali didaticamente, é cada um olhar para o seu negócio, para as suas empresas, para o impacto que podemos ter daqui para frente, sendo bastante cautelosos, né? Porque nós temos uma variável que nós não conhecemos, que é o tempo que vai durar esses mercados fechados, atividades fechadas. Isso muda de região para região, muda de setor para setor. Nós temos empresas, clientes nossos que estão totalmente fechadas, alguns que estão operando a 25%, outros a 33%, outros a 50% da capacidade, e alguns estão operando com capacidade plena. Mas todos nós estamos sujeitos, obviamente, daqui para frente, já neste momento, a ter algum tipo de restrição. Então, a variável tempo nós não controlamos, a variável adimplência é outra que nós não controlamos. E ainda tem um outro ponto, a hora que os mercados voltarem a abrir, se recuperarem, nós não sabemos exatamente se as bases de negociação vão ser as que estão ocorrendo hoje, né? Várias análises internacionais mostram que os mercados vão se mexer, que a realidade será um pouco diferente daqui para frente. A natureza humana vai continuar a mesma, né? Mas as reações ao momento aí devem sofrer mudanças, portanto, os ativos vão ser precificados, os negócios vão mudar, não se sabe o ritmo também que voltam em cada uma dessas situações. Então, o que nós recomendamos é planejamento, negociação ao máximo que for possível, né, obviamente com ética, com visão de médio, longo prazo, né, com o pé no chão, né, não é ninguém sair apertando e matando clientes e credores e parceiros, não, ao contrário, né, é compor para esse período, porque em poucos meses, né, pouco mais de 6 meses, nós certamente estaremos numa situação praticamente de normalidade e queremos trabalhar e voltar ao normal, né, na vida, nos negócios. E por último, né, aquele conselho básico que a gente sabe que é o que provoca mudanças drásticas nos negócios, que é o caixa. Então, preservar caixa. O que pode mudar nas situações, nas atitudes, é justamente o ponto em que cada empresa se encontra, né? Nós temos clientes que têm bastante caixa hoje, mas que olham uma possível inadimplência no curto e médio prazo. Nós temos clientes que estão se preparando para vender os negócios. Então, determinadas medidas que seriam normais e protetivas de caixa, para algumas empresas, podem ser prejudiciais para o EVE de outras empresas que estão no mercado para ser vendidas. Então, esse tipo de análise a gente tem que tomar muito cuidado na hora de propor ou não um parcelamento, uma inadimplência, né, de algum imposto, de algum negócio que pode efetivamente afetar essa relação de preço, né, do negócio em si, do valor do negócio. Então, por isso temos que olhar com cuidado para dentro de casa. Agora, eu gostaria de ouvir, nós gostaríamos de ouvir as colocações. Alguém tem uma pergunta que gostaria de fazer, colocar alguma situação especial, alguma dúvida? Alguém tem um emprego a oferecer para o nosso ministro da Saúde, que está atualizando o currículo? Né? Isso é piada, gente. Pessoal, fiquem à vontade para perguntar, se querem perguntar pelo bate-papo aqui ou abrir o microfone. Isso. Ou até compartilhar um pouco da experiência que está tendo nesse momento. Acho que é interessante um momento de isolamento. Às vezes faz bem a gente compartilhar um pouco a experiência das empresas, o que surge dessa troca. Ativando os microfones aqui, à medida do possível. Fica à disposição aí quem quiser falar, tá? Melhor não. Geraldo. Quem quiser falar, então, ative seu próprio microfone, tá? Isso, Geraldo, que é um decano, um parceiro, um economista com bastante vivência, né, Geraldo? Compras, vendas, trocas, locações, mercados nacionais, internacionais. Fala um pouquinho como é que tu está vendo esse momento aí.
depende de que lado a gente vai ficar, né? Porque essa questão da média, né? Como diz assim, tem setores que vão bem, que estão aproveitando, e setores que estão enfrentando muitas dificuldades. Agora, a maior preocupação, eu vejo, são com as empresas que já estavam sem caixa ou tinham caixa muito apertado. Essas eu acho que não resistem. E a gente tem que pensar muito nos nossos clientes, né? Como que se eles existirão depois de todo esse período, dependendo do tipo de produto que a empresa faça, dependendo para quem vende. Então, assim, é um momento de muita incerteza agora, mas que começa uma análise também de examinar a carteira de clientes e de fornecedores, se eles como sairão da crise, né? Porque a retomada não é imediata, não é? Ninguém volta à atividade a 100%. No início, mas nós vamos ter perdas significativas. E também vamos ter perdas nós vamos ter perdas nos nossos quadros funcionais, né? Dependendo de como for a crise, como ela evoluir, quer dizer, o número de óbitos que nós tivemos, mas um ponto interessante que valeria a pena vocês começarem a pensar é a mudança agora que vão ter da forma de trabalhar e de enfrentar, porque hoje todo mundo agora acabou à distância, né? Trabalhando home office, que era uma coisa que aqui no Brasil não se permitiam para algumas atividades, como atividades médicas, que já eram feitos em outros países há muito tempo. Tudo. Isso muda muito também a maneira ou o tipo de estrutura de quadro que nós vamos ter de funcionários. Tá? Agora, com certeza. Ok. Obrigado, Geraldo. Vamos ver. O Vitor pediu licença, teve que nos deixar aqui. Isso. Mais alguma questão que gostariam de colocar? Enquanto isso, lembrando, né, nós temos clientes de vários portes, desde empresas de pequeno porte, né, de serviços, até empresas que faturam alguns bilhões, né, no país e no exterior. De um modo geral, está todo mundo com essa mesma insegurança, né, que o Geraldo colocou. Tem muita coisa que a gente não domina, a gente está acostumado, né, a dominar mais as variáveis, mas agora está se dominando poucas dessas variáveis, né, de tempo, dinheiro, adimplência, tamanho de mercado, valores, enfim. Então, realmente, a gente tem que olhar com muito cuidado todas as coisas, né? Inclusive, alguns amigos nossos que administram aí fortunas, né, valores muito grandes, estão tendo uma pressão auditiva tremenda, né, dos clientes querendo saber por que o dinheiro caiu 30%, 40%, né, os patrimônios e o que faz daqui para frente. Então, não está fácil nem para quem está aqui operando, né, no chão de fábrica ou no serviço, ou na telecom, ou, enfim, onde seja, né, nem para quem está na Faria Lima acostumado lá com ar-condicionado e apenas recebendo milhões, ou seja, essa turma está numa pressão gigante, né, também para isso. Por outro lado, é um momento de oportunidade, né, acho que é importante a gente falar isso também, né, nessas horas, como se o Geraldo, as empresas que tinham uma posição mais frágil de mercado realmente estão sofrendo mais problemas. Então, é normal que a gente tenha uma consolidação maior de alguns setores daqui para frente, e essas oportunidades são muito boas para que sempre, né, se esteja atento e se possa também aproveitar o que é de bom nesse momento e crescer. Tá bem, pessoal? Bom, acho que cumprimos o nosso tempo, são 20 horas agora, né? 1 hora de live tá bom, vamos continuar as nossas vidas, tá? E quero agradecer de novo a presença de todos, tá? A participação de todos que estão com a gente. Contem com a Prosper, tá? Nos procurem, através do nosso site podem manter contato, podem mandar questões, sugestões também para a gente tratar daqui para frente, tá bom? Isso, e Então, lembrando, bom trabalho. Irineu, lembrando só que Sim. agora estamos com, importante já ir divulgando, estamos com um canal no Sim. YouTube, né? Então, Isso aí. hoje em dia, que quem legal. está presente na mídia tá com tudo. Então, viramos aí youtubers e em breve estaremos aí divulgando o link, né, das lives, tanto anterior quanto dessa,
e quem quiser já pode nos seguir, pode acompanhar lá o trabalho que a gente está fazendo. Então, é bem-vindo. O nosso site nosso... também tem e-books, né, que nós estamos divulgando com essas medidas ali de forma bastante analíticas, cada uma delas, né? E amanhã também vai ser publicado uma primeira entrevista aí com um parceiro nosso da área técnica, né? E que tem uma visão bastante interessante, uma entrevista que a gente fez há alguns dias já. Isso vai ser publicado no nosso site também, vai ficar à disposição para quem quiser acompanhar aí, tanto nos nossos canais, quanto futuramente em podcast também, no Prosper Talks, tá? Então, ficamos à disposição de vocês aí e contem com a gente. Um prazer grande estar com vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Isso. Obrigado. Na semana que vem, no mesmo local, mesmo bate-horário, quartas às 19 horas, teremos outra live. Tá? Beleza. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau. Um abraço. Bom Boa descanso. Boa noite. Valeu. Felicidades.